Isabel Mega, a mais notória das mineiras da CNN Brasil. Você domina em muito as Minas Gerais. A gente tem visto que Cleitinho, e desde o início, quando se falou dessa disputa eleitoral, ele tem aparecido à frente. Mas não podemos ignorar dois fatores: os pesos das máquinas estadual e federal. Máquina federal trabalhando a favor de Rodrigo Pacheco. Máquina estadual trabalhando a favor de Matheus Simões. E 20% do eleitorado não tendo definido ainda o seu voto. Um cenário bastante nebuloso, bastante indefinido em Minas Gerais, Uribe, e a gente tem que levar em consideração também que a divisão da direita vai pulverizando essas intenções de voto. Por exemplo, o PL em Minas Gerais não sabe o que fazer, Uribe. Eu tenho perguntado bastante para fontes mineiras do bolsonarismo e o cenário está muito indefinido. Eles podem, eventualmente, até lançar uma candidatura própria, porque não necessariamente estão nessa do projeto do senador Cleitinho, que é do Republicanos. E do outro lado, a gente tem a tentativa da esquerda de dar um palanque ao presidente Lula via Rodrigo Pacheco, mas Pacheco também não está decolando ainda. Então, o cenário é de muita incerteza em Minas Gerais e Cleitinho, por enquanto, vai se consolidando nesse patamar, né? Ainda percebo, junto às fontes mineiras, uma certa reticência em entender que Cleitinho pode ir até o final desse projeto político dele de ser governador de Minas Gerais. O que ele próprio diz é que ele vai até o final, que ele está firme e forte com essa candidatura. Então, isso vai provocando essas divisões. Faltou eu falar do atual governador Matheus Simões, que é o sucessor político de Romeu Zema, e que Zema não consegue transferir esse capital dele, que foi governador por 2 vezes de Minas Gerais, ao próprio vice. É um cenário que me lembra um pouco, por exemplo, o Paraná. Ratinho Júnior também não consegue ainda transferir para o seu sucessor esse potencial de votos. E foi outro governador bem avaliado, desse campo da centro-direita, chegou a ser cogitado, estava quase lá para ser candidato à presidência da República, inclusive, e mesmo assim não conseguiu fazer essa transferência ainda. E por que o ainda é importante? Por isso que você falou, é o poder da máquina, no Paraná, o poder da máquina em Minas Gerais, de você ainda ter pontos a serem trabalhados, que quem está com a máquina tem uma facilidade de ir desenvolvendo isso, seja a nível federal, seja a nível estadual. Mas nesse momento, Matheus Simões está com esses projetos políticos muito ameaçados diante dessa divisão da direita. É Cleitinho que vai roubando esses votos. É do outro lado o PL, que pode lançar o próprio Roscoe ou outro, mas que tem ainda dúvidas se vai se acoplar realmente nesse projeto de Cleitinho. E nisso tudo, o que o presidente Lula precisa é pelo menos levar a disputa para segundo turno. E até o momento, a candidatura de Pacheco segue sem uma confirmação. Ele se filiou ao PSB, mas ele fez isso sem dizer sou candidato ao governo de Minas Gerais.